Vampiros são uma lenda antiga, muito antiga, que acompanham a humanidade desde que ela se entende por humanidade. O primeiro conto de vampiros que existiu na história apareceu lá pelo século X, que foi escrito pelo John Polidori, onde o vampiro era um nobre que visitava várias festas de Londres. Inclusive, essa visão de que vampiros são seres ricos e abastados meio que se mantém até hoje. Não vai me dizer que você nunca questionou do porquê o Drácula tem um título de conde. E junto dos vampiros surgiram os humanos que caçam os vampiros, porque já que existe um, tem que existir o outro. E eu acho que um dos primeiros métodos de eliminação de vampiros foi a estaca no coração, junto do alho, do crucifixo, da prata, etc. As histórias de vampiros sofreram bastante alterações com o passar do tempo, e depende muito também da cultura que a gente está falando. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o encourado, que inclusive eu já fiz vídeo dele tem um tempo até. Mas imagina só se existisse um vampiro que, além de ser o vampiro mais poderoso da história, ele ainda fosse um caçador da sua própria raça. Pois é, esse vai ser o assunto do vídeo de hoje, e sinceramente eu não faço a menor ideia se ele vai bem ou não. Eu tô esperando pelo melhor. Olá, amante do terror. Eu sou o Viral, e hoje a gente vai estar falando do Alucard, o vampiro mais poderoso da história. Antes de falar do Alucard como ele é hoje, primeiro a gente tem que ver a origem dele, como ele era ainda humano. E sim, ele já foi humano. Alucard era conhecido como Vlad III, e o seu título era Vlad o Empalador. E eu nem preciso dizer o motivo para ele ter esse nome, né? Ele viveu entre 1431 a 1476, e era o príncipe da Valáquia, que hoje em dia é a Romênia. Ele é retratado como um guerreiro feroz que empilhou centenas de corpos por toda a sua vida, e todos os seus inimigos tinham destinos, no mínimo, cruéis. Por isso que ele era conhecido pelos otomanos como Draculea, o filho do dragão. Mas, que nem todo reinado acaba, o reino de terror do Vlad terminou com a sua tortura e a sua execução pelos turcos otomanos. Só que a morte não foi o seu fim, senão esse vídeo nem estaria existindo para começo de conversa. Assim que o Vlad estava no corredor da morte, ele renunciou a Deus, porque de acordo com ele, quando ele mais precisou dele, o mesmo Deus tinha o abandonado. Então, ele renunciaria, e com isso ele se torna o primeiro vampiro, o vampiro original. Com isso, adotando o nome de Drácula, uma variação do nome que os seus inimigos deram para ele. Assim, ele ganhou imortalidade, regeneração, poderes físicos aumentados e a capacidade de absorver almas para aumentar sua própria força. E com isso os anos foram passando, mais especificamente 421 anos, até o Drácula encontrar com o único homem da história que derrotou ele numa batalha, Abraham Van Helsing, um caçador de vampiros holandês. Só que o Abraham não simplesmente matou o Drácula, ele queria humilhar ele, fazendo dele seu escravo. Então, depois de vários rituais ocultos e selos mágicos, o Van Helsing transforma o primeiro vampiro em um servo da família Van Helsing. E a cereja no bolo foi quando Abraham forçou o Drácula a adotar o nome de Alucard, para simbolizar o seu papel invertido de senhor a escravo. E assim o Alucard passou a servir a organização Helsing como um caçador de vampiros pelos próximos séculos, até chegar nos tempos atuais, onde agora ele serve fielmente a sua mais atual mestre, Sir Integra Fairbook Wingates Van Helsing. Que nomezinho grande da porra. Ela acabou herdando a liderança da organização Van Helsing quando ainda era criança, depois que o seu pai, Sir Arthur, acabou morrendo. O seu tio Richard acabou tentando meter um golpe e matar ela para que assim ele herdasse a organização ao invés dela. Então, ela foge pro porão da mansão, onde o Alucard estava preso e dormindo. E assim que ele acordou, viu que a Integra era a nova líder. Então, meio que salvou ela da morte. E desde aí, é usado como uma arma viva para combater vampiros. O Alucard tem 5 níveis de restrição de poder, indo de 5 até 0. E o quanto de restrição ele vai ter não depende completamente dele, e sim do quanto a Integra e a organização libera para ele. Então, a organização julga baseando na ameaça o quanto que o Alucard vai precisar para lutar. No 5, que é o nível de restrição máxima, o Alucard fica num estado quase que dormente, só ativo o suficiente para ficar acordado e usar o mínimo de poder possível. Nesse estado, ele fica similar
a um vampiro de baixo nível, ou até se pá no nível humano falando de capacidades. Ele ainda consegue se regenerar de forma bem limitada e ainda é imortal, mas em questão de poder destrutivo, ele é bem limitado, pelo menos se comparado com o que ele pode fazer nos níveis mais superiores. Essa é mantida quando não tem muitas ameaças graves ou quando ele está em repouso. No nível 4, ele libera ligeiramente mais poder do que no nível 5. Obviamente. Isso permite que o Alucard consiga lidar com ameaças um pouco maiores sem escalar muito, porque seria desnecessário e um desperdício de energia. É meio que uma marcha intermediária para combates contra vampiros comuns ou contra ghouls. O nível 3, ele começa a ter poderes mais vampirescos. Então aqui, a gente já começa a ter um vislumbre de como é o Alucard sem as restrições. Mas é claro que todos esses poderes são muito limitados até para manter ele sob controle e economizar energia. Um desses poderes, por exemplo, é a invocação de ilusões básicas. No nível 2, ele libera mais selos, permitindo que ele tenha acesso a habilidades vampirescas mais avançadas para lidar com ameaças ainda mais significativas. Esse nível, assim como o 4, ele pode ativar sozinho, desde que o Alucard tenha a aprovação Cromwell, que permite que ele libere os seus poderes, mas sem se libertar completamente da organização Hellsing. Ele funciona mais para batalhas longas, equilibrando poder e contenção. Nesse nível, ele pode ficar intangível, ter telepatia, controlar sombras e regeneração ainda mais elevada, mas ele restringe a invocação massiva de almas. No nível 1, é o penúltimo nível antes da liberação total do poder do Alucard, e só pode ser ativada pelo comando verbal, assim como no nível 3. Ele é usado para lidar com inimigos de elite, mudando a própria forma do Alucard para maximizar a destruição, mas ainda assim mantendo ele na obediência da organização. É nesse nível que ele consegue invocar os cães de Baskerville, que ele usou contra o Luke Valentine. Aquela luta que foi uma overkill total, tipo uma bomba de hidrogênio versus bebê tossindo. E finalmente o nível 0, que, como dá para imaginar, é o máximo onde o Alucard pode chegar, o seu potencial lá no talo. Para isso, ele precisa de permissão especificamente da íntegra pelo comando de voz, e não pela equipe, porque a restrição em nível 0 não dá para voltar atrás em curto prazo, e ela pode causar destruição em massa. Por quê? Porque ele consegue simplesmente invocar um exército de almas, totalizando 3 milhões de zumbis ao seu controle, que foram as vítimas que ele fez durante toda a sua vida. Fora isso, ele tem imortalidade absoluta, transformação em rio de sangue e absorção ilimitada. Inclusive, é com essa absorção que o Alucard consegue simplesmente ficar onipresente, ou um pseudo-onipresente. Veja só, você conhece o experimento do gato de Schrödinger? Provavelmente sim, porque ele é bem famoso, mas mesmo assim, pode ter alguém que não conhece, então vamos falar. Um cientista chamado Schrödinger, muito tempo atrás, decidiu que queria fazer uma experiência mental colocando um gato dentro de uma caixa com um frasco com veneno e um contador de radiação apontado para um átomo radioativo. Nisso, existiria 50% de chance desse átomo radioativo liberar radiação, e liberando radiação, o frasco iria liberar o veneno e o gato iria morrer. Então o gato teria 50% de chance de sair daquela caixa vivo e 50% de sair morto. O único jeito de saber se o gato estava vivo ou morto era abrindo a caixa e olhando. Mas o que esse experimento quer mostrar exatamente? O Schrödinger, com essa experiência, ele queria demonstrar o conceito da superposição quântica, aplicando o conceito da física quântica a objetos no mundo macroscópico, ou seja, com coisas grandes em comparação com coisas microscópicas, que a gente consegue ver a olho nu. Basicamente falando, a superposição quântica é o seguinte: uma partícula pode existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, até que alguma coisa interaja com ela ou seja observada. Então, uma única partícula pode ter várias possibilidades de estados diferentes dependendo de quanto ela é observada ou interagida. Isso é a superposição quântica. E como demonstrar isso no mundo macroscópico? Com um gato, uma caixa, um átomo radioativo, veneno e um medidor de radiação. A partir do momento que o gato está dentro da caixa e ninguém mais está vendo ele, tem duas possibilidades assim que alguém abrir. Ou o gato vai estar vivo, ou vai estar morto. E literalmente não tem como saber um ou outro sem abrir a caixa.
ou seja, sem observar. Então, antes do gato ser colocado na caixa, ele estava vivo e morto ao mesmo tempo, e não se vai saber em que estado ele vai estar quando sair da caixa até que ele seja observado. Então, vamos pegar esse conceito de duas ou mais possibilidades ao mesmo tempo e levar para o universo de Hellsing. O Schrödinger é um ser que foi criado artificialmente pelo Doutor, que é o cientista-chefe da organização chamada Millennium, que é uma organização nazista. Os poderes dele são baseados no próprio paradoxo do gato de Schrödinger, só que pegando mais a parte da superposição quântica. Então, para resumir, ele existe em todo lugar e em lugar nenhum. E ele só pode manter a sua própria existência se ele tiver autoconsciência. Se o Schrödinger se identificar como uma entidade individual, ele vai existir como uma entidade individual. Então, esse personagem apelão é sim onipresente e não onipresente ao mesmo tempo. E com isso, ele é efetivamente imortal. Então, o Alucard na restrição 0 acabou consumindo a alma do Schrödinger. Mas isso não foi intencional, e sim um plano do Major. Vencer Alucard no mano a mano era simplesmente impossível, eles meio que tiveram que aceitar isso. Mas eles não precisavam vencer Alucard numa luta, eles precisavam que ele morresse. Então eis o plano. O Schrödinger, para que ele exista fisicamente, ele precisa do senso de autoexistência, correto? Mas assim que ele foi absorvido pelo Alucard, esse senso desapareceu, porque dentro dele existiam mais de 3 milhões de almas. Então, quando a alma do Schrödinger se misturou com elas, ele perdeu todo o senso de si, e como o poder dele de existir em todo lugar e em lugar nenhum também foi para o Alucard, significa que o Nosferatu também perdeu o senso de si. Então, o que aconteceu foi que Alucard, nesse momento, morreu, pelo menos por 30 anos. No final do mangá de Hellsing, o Alucard consegue sim voltar em 2030, mas como? Bom, se para ele existir, ele precisava que o Schrödinger tivesse o senso de si, e ele não podia fazer isso com as 3 milhões de almas no entorno dele, o que o Alucard precisou fazer foi simplesmente matar cada uma delas, menos a do Schrödinger. Então, ele meio que precisou sacrificar o exército de mortos, mas em troca, além de continuar existindo, agora ele era efetivamente imortal e mais onipresente, pois existia em todo lugar e em lugar nenhum. Eu nunca cheguei a assistir Hellsing inteiro e muito menos li o mangá, mas eu já vi a história do Alucard em muitos lugares e eu sempre vi as pessoas me pedindo para falar sobre ele. E como eu já falei do Sukuna, da Baleia Branca, do Giratina, etc., então eu decidi falar do Alucard porque ele parecia ser um bom assunto de terror assim. E se você não acredita em mim, é só você ver algumas cenas do anime que você vai entender do que eu tô falando. E enfim, me diga aí nos comentários o que você achou e aproveita que você vai descer, me siga nas minhas outras redes sociais, no meu Twitter /X e no meu Instagram, e aproveita e dá uma olhada nas minhas estampas da loja. Os links estão todos aqui na descrição, vai lá dar uma olhada. E agora um salve para os abençoados que se tornaram membros. Essa lista que tá passando aí na tela é atualizada uma vez por mês. Então, se você quiser ter o seu nome aparecendo aqui no fim do vídeo, aproveitando que a gente tá no fim do mês, já vai aí embaixo e assina o membro. Bênção do emissário VQ ou bênção de Nyarlathotep. Além disso, tem os outros benefícios, como a máscara da erudição aparecendo aí do lado do seu nome e também ter acesso aos vídeos antecipadamente. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.